Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vários dos que estão aqui já sabem qual vai ser o tema, ou vão ser os temas da nossa meditação hoje. Dois grandes mistérios da fé cristã que nos atingem muito diretamente. E quando nós falamos de mistérios da fé cristã, utilizamos a palavra mistério de maneira que não tem absolutamente nada a ver com o uso dessa palavra quando se diz filme de mistério, livro de mistério. Não. O mistério cristão é mistério por deslumbramento. Isto é, usando uma comparação muito clara, nós podemos não enxergar, ou pelo menos não enxergar plenamente uma coisa, por duas razões. Por escuridão, porque não há luz. Absoluta escuridão nos impede de ver qualquer coisa. Ou por deslumbramento, fitamos o sol e percebemos que está o sol, que é uma coisa forte, grande, mas não aguentamos, porque não alcançamos, não temos capacidade de fitar o sol e simplesmente ficar olhando. É demais para nós. E as coisas de Deus são mistério nesse sentido, que nós captamos uma parte e com a graça de Deus vamos captando cada vez um pouco mais. E isso nos alegra, nos dá vida. Mas nunca poderemos abranger totalmente, até chegarmos ao que se chama a visão beatífica, que é a finalidade da nossa vida, ver Deus por toda a eternidade no céu. Os dois mistérios que estão previstos para que nós meditemos um pouco hoje, dentro das nossas limitações, são o mistério do Espírito Santo e o mistério da maternidade de Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa. Sobre o mistério do Espírito Santo, São José Maria Escrivá tem uma homilia no livro É Cristo que Passa, que com um nome muito expressivo, o grande desconhecido. É fácil lembrar-se ao pensar na Trindade, esse mistério que nos deslumbra, que nunca conseguiremos captar, nunca. Quer dizer, é excessivo para nós, mas nos diz coisas muito grandes, que Deus é Pai e nos ama como Pai, Deus Pai, nos ama como Pai mais do que todas as mães do mundo juntas. Ama os filhos, que na Trindade há Deus Filho que quis se fazer homem e assumir a nossa pobre natureza humana e todas as suas fraquezas e pecados e limpar, expiar com seu sangue na cruz. E nos diz que a terceira pessoa divina, e aqui a palavra pessoa em sentido teológico tem uma significação específica que eu agora não vou gastar tempo para tentar esclarecer.
mas que o Espírito Santo é um único Deus. Assim como Santo Agostinho dizia, assim como em nós, que somos uma única pessoa, há a inteligência, há a vontade, mas o que nós entendemos com a inteligência, o amamos ou rejeitamos com a vontade. Mas somos nós, um só. Isso não explica nada, era só uma aproximação tímida no mistério da Trindade. Mas dentro do mistério da Trindade, entre Pai e Filho, há o que São José Maria chamava uma corrente de amor, corrente trinitária de amor. Esse amor entre Pai e Filho é tão poderoso dentro deles que esse amor é Deus. Ele mesmo é Deus. O Espírito Santo é o amor divino em pessoa no seio da Santíssima Trindade. E agora vamos entrar numa meditação que nos ajude a que o Espírito Santo não seja para nós o grande desconhecido. E eu vou ir a um momento que é decisivo para entender as coisas. A última ceia. Aquele diálogo de Jesus na última ceia com os apóstolos, que é o diálogo da despedida. Cristo fala porque está indo embora. E é uma coisa impressionante. Eu o ano passado, fiz umas meditações para o confinamento, que acabaram virando livro. Eu brinco dizendo, às vezes uma coisa vira lobisomem, isso virou livro, não? Essas meditações que a gente tem como subtítulo, meditações para o tempo de confinamento. São aqueles capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, esse eu não abordei, do Evangelho de São João, a despedida de Jesus. Nessa despedida de Jesus, nós encontramos palavras como estas. Filhinhos meus, por um pouco ainda estou convosco. Agora, diz Jesus, está rodeado pelos apóstolos, no início pelos 12, Judas saiu no meio, Jesus respirou aliviado e abriu mais o coração. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Não se perturbe o vosso coração. Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Vós sois meus amigos. Você já imaginou? Jesus está se despedindo plenamente consciente. O Evangelho diz, esse Evangelho de São João diz, sabendo que tinha chegado a hora de partir deste mundo para o Pai. E a partir deste mundo para o Pai é a monstruosidade da cruz. A monstruosidade da paixão, Jesus arrastado, insultado, humilhado, maltratado, desfeito, arrasado, cravado numa cruz, enquanto riem dele. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E tudo isso, Cristo sabia. São João faz questão de dizer, sabendo o que ia acontecer, começar naquela mesma noite, horas depois, com a oração no horto, em que Cristo é preso, é amarrado, é arrastado. Sabendo disso, Jesus consola os apóstolos. Não pede conforto para eles. Não pede consolo para si. Mas eles vão ficar sozinhos. Eles são fracos como nós somos fracos. E Jesus lhes diz essas palavras que eu resumi aqui. Filhinhos meus, não se perturbe o vosso coração. Não vos deixarei órfãos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. E nessa longa
conversa, intimidade de despedida de Cristo com os apóstolos, há um tema recorrente. 4 vezes, por 4 vezes, Cristo toca este tema. E é o Espírito Santo. E é bom ver como é que Cristo fala do Espírito Santo na noite da despedida. Digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se não for, o Paráclito, uma palavra grega que significa advogado, consolador, confortador, o Paráclito, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Quer dizer, que Jesus diga isso. Você imagina os apóstolos que tinham afeto, tinham carinho por Cristo. Menos Judas, que já tinha saído. Já tinha mergulhado na noite. Era autem nox. Era de noite, diz o Evangelho, quando Judas sai do lugar da última ceia. É terrível isso. Era noite. Se perdeu na noite. Pois bem, Jesus diz, tudo que eu vou sofrer, além do que já fiz, durante aqueles 3 anos de pregação, de ajuda, de carinho com os apóstolos, depois de tudo que eu fiz, é importante que eu vá. Mas ele não vai como uma pessoa que vai viajar e diz, até a volta, ou vamos nos encontrar. Não, ele vai estraçalhado, desfeito, arrasado, voluntariamente. Ele tinha dito, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo. E o objetivo da morte de Cristo é que possa enviar o Espírito Santo. Este é o objetivo. Agora me diga se não é o Espírito Santo para nós um grande desconhecido. O amor de Deus. Cristo, eu sempre cito esta frase porque é das mais expressivas, como diz o começo do Apocalipse, lavou-nos no seu sangue. Quer dizer, Cristo deu o sangue para lavar o mundo dos pecados, e nós. E ao mesmo tempo, Cristo, depois da ressurreição, nós vamos comemorar isto daqui a 16 dias, exatamente, dia 23 de maio, Pentecostes, envia o Espírito Santo e tudo muda. Aqueles apóstolos fraquinhos eram como nós. Fraquinhos, que o negavam, que o traíam. Não foi só Judas que traiu. Eles também o abandonaram na hora difícil. Aqueles que estavam amedrontados. Depois da morte de Cristo, se refugiaram no lugar da última ceia, o cenáculo, aí reunidos. E tinham medo, diz o Evangelho. Por medo dos judeus, que se tinham crucificado o mestre, também poderiam ir atrás dos seus discípulos, para matar de uma vez aquele broto que tinha surgido com Jesus, no meio do judaísmo, do seio do judaísmo, deixando para trás. Como eu ia dizer como a borboleta que deixa para trás o casulo. Primeiro, Cristo prepara as almas que estavam decaídas pelo pecado e que continuam decaídas pelo pecado, mas primeiro oferece o seu sangue para lavar os pecados até o fim do mundo. Santo Tomás tem uma comparação muito caseira para falar desse mistério. Santo Tomás de Aquino, ele diz,
É como um médico que tivesse descoberto um remédio que cura todos os males, todas as doenças, e esse remédio o pusesse à disposição do mundo. Bastaria que nós fôssemos a ele e nos dispuséssemos a tomá-lo. E esse remédio é o Espírito Santo. A graça do Espírito Santo, depois de Cristo ter expiado os nossos pecados, envia o seu amor para dentro de nós, dentro da nossa alma, como um fogo, como uma luz. As comparações que Cristo faz é fogo do Espírito Santo, é fogo, uma chama que arde, luz que ilumina, água viva. Aquilo que dizia Jesus à samaritana, não sei, suponho que você lembra, quando falava com a mulher samaritana, pedindo-lhe de beber, porque Cristo era humano e tinha sede, e a mulher não o trata bem, porque é de um povo rival, um povo inimigo, e Cristo diz: todo aquele que beber desta água, a água do poço onde a samaritana tinha ido buscar, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Você diz, isso é uma metáfora, é um símbolo. Acontece que, concretamente, este símbolo, o próprio Cristo o explicou. Numa festa judaica, daquelas festas que Jesus cumpria, vivia, subiu a Jerusalém, a festa dos tabernáculos, que se chamava, recordando os 40 anos em que os israelitas no deserto eram nômades, viviam em tendas. No último dia, lemos no Evangelho que o principal dia da festa, Jesus estava de pé. E nós o imaginamos, de pé, rodeado por uma multidão. E clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, se refere ao profeta Zacarias, do seu interior jorrarão rios de água viva. Água que significa fecundidade. A terra não fica deserta, as plantas não estiolam, não murcham. A colheita brota, o fruto brota, a vida brota. E diz Jesus, diz o Evangelho, dizia isso referindo-se ao Espírito, com maiúscula, que haviam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado, que Jesus não tinha terminado a obra da redenção, que é a sua paixão, a sua morte, a vitória sobre tudo aquilo que Cristo quis lavar com a paixão, que é a ressurreição, e a glorificação de Cristo. Quer dizer, até a humanidade de Cristo passa a ser englobada dentro da Trindade. Você entende isso? Eu não. Porque é impossível entender, mas eu sei que é verdade. E quando Jesus diz, naquela última ceia, que se alguém crê nele, meu Pai o amará. E nós, eu e meu Pai, viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quer dizer, somos templo do Espírito Santo e templo também da Trindade, são inseparáveis. Pai, Filho e Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, além de ser uma ação purificadora, um fogo que queima e purifica, a água que lava e purifica, vivifica. Vamos ler umas palavras de Bento XVI.
Na paixão de Jesus, diz, toda a imundície do mundo entrou em contato com o imensamente puro, com a alma de Jesus Cristo, com o próprio Filho de Deus. Nesse contato, a imundície do mundo é realmente absorvida, anulada, transformada por meio do sofrimento do amor infinito. Palavras bonitas. Isso está ao nosso alcance. Você ouviu falar desde que era criança de que uma alma cristã, uma alma, em geral, pode estar em graça de Deus ou em pecado, estado de pecado ou estado de graça de Deus. O que é a graça de Deus? Você acha que a graça de Deus é uma coisa? Não. A graça de Deus é uma pessoa. A graça de Deus é o Espírito Santo. Quer dizer, não se confunde, é o efeito da presença do Espírito Santo e daquilo que o amor divino imprime em nós, que é a capacidade de amar com um amor superior ao amor humano. Amar com o amor de Deus, com a força do amor de Deus. Por isso, os homens que se deixam guiar pelo Espírito Santo, e São Paulo diz, aqueles que são conduzidos pelo amor, pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Esses se tornam santos. Santos. Se divinizam. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, outro companheiro, que ao mesmo tempo será consolador, defensor, tudo. Esse mistério está ao alcance da tua mão, da minha. Quando nós ofendemos a Deus conscientemente e nos afastamos da graça de Deus, às vezes a perdemos. Eu me lembro que neste mesmo oratório, São José Maria falava com tristeza daqueles que jogam a graça de Deus pela janela, que expulsam Deus da alma, quando preferem um pecado grave a Deus. Deus não quer, eu quero, então Deus que vai embora. Mas sempre temos ao nosso alcance essa água viva, o perdão de Deus. Para nós, o sacramento da penitência, da confissão, e para as faltas leves, o espírito de contrição, o arrependimento, que faz com que essa água viva, embora seja muito bom também confessar faltas veniais, leves, mas essa água viva nos purifica, nos limpa. Mas nos limpa mesmo. E nos torna templos vivos do Espírito Santo, do amor de Deus. O amor de Deus está aí. Há certas teologias cristãs, eu não quero entrar aqui em debate com ninguém. Na segunda meditação acho que inevitavelmente vou entrar. Mas o propósito é não entrar, mas às vezes não me seguro. Mas quer dizer, não vou entrar. Certas teologias, aliás, que causaram muita divisão na igreja, dizem que Cristo, com a sua redenção, não nos purificou dos nossos pecados. Que somos pecadores de alto a baixo e seremos sempre. Agora, Deus Pai, olhando o que o Filho fez pelos nossos pecados, desvia o olhar, faz de conta que não vê, e então nos salva. Nós, os católicos, dizemos não, Senhor. Não, Senhor. Cristo nos diz que dentro de nós estará a fonte de água viva, que nos limpou, usa a palavra limpou, o livro do Apocalipse, limpou dos nossos pecados no seu sangue, nos lavou, melhor, lavou. Quer dizer, o pecado deixa de estar em nós. E graças a Deus que
as comparações, porque as coisas divinas só se podem entender analogicamente, por comparações que sempre são imperfeitas. Mas comparações que já nos primeiros tempos da Igreja, nos primeiros séculos, faziam aqueles santos padres, era, você pega um diamante ou um cristal, o coloca na luz, se impregna da luz. O diamante é a alma. A luz é o Espírito Santo. O diamante continua sendo o diamante, mas se impregna de luz. Ele mesmo se torna luz. Quem é o Espírito Santo? O amor em pessoa, de Deus, no seio da Trindade. E não quero agora alongar essa meditação, mas entendamos, eu dizia, a graça divina não é uma coisa, como se fosse um unguento que Deus passa aí, ou como se estivesse caiando uma parede escura e coloca uma camada branca. Não. É alguém vivo que é amor, que é Deus e que age. E o seu efeito é esse. O efeito da água na terra é que as plantas brotam e vivem, e têm força, e dão fruto. Não percamos a graça de Deus, porque sem a graça não podemos, como diz São Paulo, não somos capazes nem sequer de fazer um ato de fé básico, de dizer Jesus é o Cristo, diz São Paulo. Sem a graça do Espírito Santo, não podemos dizer Jesus é o Cristo, fazer um ato de fé. O Espírito Santo, além de purificar, santifica, nos torna filhos de Deus, nos dá um poder. Isso fala o prólogo do Evangelho de São João. Deus, com Cristo, com a redenção de Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Consanguíneos, diziam os padres antigos dos primeiros séculos, consanguíneos de Cristo. Cristo se torna primogênito entre muitos irmãos. Como é bonito tudo isso. Eu dizia no começo, é um deslumbramento. Nós só podemos captar, mas o que captamos é suficiente para viver e dar a vida até. É suficiente. E vou resumir muito, pegando um resumo que eu mesmo fiz numa publicação. Com o Espírito Santo vem a graça santificante, que nos, como se diz, teologicamente nos justifica, nos torna de pecadores, nos torna justos e nos santifica. Esses dois duplo efeitos de maneira estável, enquanto não a perdermos pelo pecado grave, pela ofensa grave a Deus. Infunde as virtudes sobrenaturais. Em primeiro lugar, as virtudes teologais que nós, por nós mesmos, não poderíamos ter. As três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor cristão. O amor cristão, que é o que Jesus define assim, que é vos ameis como eu vos amei. Olha, embora isso seja um parênteses, quantos de vocês se perguntassem, eu amo a minha esposa como Cristo me ama a mim, me amou a mim e me ama? Pois é o que Cristo nos pede. Eu amo os filhos como Cristo nos amou, nos ama. São coisas muito sérias. As virtudes teologais e todas as outras virtudes, o Espírito Santo lhes infunde a força do amor divino, quer dizer, aquela luz que torna o cristal transparente e aquece. Todas as outras virtudes, a prudência, a fortaleza. Por isso, quando nós dizemos eu não consigo, estamos dizendo uma verdade totalmente certa.
Eu não consigo vencer as tentações, eu não consigo vencer essas coisas sujas que me atraem, eu não consigo. Tem razão. É que para isso precisamos da graça de Deus. Mas temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que, além disso, nos dá os carismas. Carisma é graças que Deus nos dá para que nós desempenhemos bem a nossa missão. Não são graças que nos santificam. Tem os caminhos. É que agora, com a coisa carismática, só se pensa nos carismas extraordinários, essas graças extraordinárias. Dom de línguas, dom de milagres, dom de adivinhar, dom de sei lá o quê. Que está bem, muito bem, não. Mas isso não santifica ninguém. Ninguém. O que santifica é trabalhar com o amor de Deus, se deixando conduzir pelo Espírito Santo, é se sacrificar com o amor de Deus, movidos pelo amor de Deus, é ajudar os outros com o amor de Deus. Por isso São Paulo dizia, quando os primeiros cristãos que tinham aqueles carismas, sinal de que receberam um dom sobrenatural, mas dizia, por cima de tudo isso, a caridade, o amor. O resto só se é útil. Um pai tem carisma, a chamada graça de Estado. Um mestre tem carisma, se é um mestre católico cristão, fiel, a graça de Estado para ajudar cristãmente os alunos, etc. E depois os dons do Espírito Santo, que são, alguns os comparavam já modernamente com antenas. Uma capacidade de captar e se deixar conduzir. Como até esses brinquedos, que a criança com não sei como se chama, um aparelhinho, um barquinho, um aviãozinho, lá no Ibirapuera, em outros parques, que tem antena e capta, ou um drone, para sermos conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Quer dizer, quando a alma se vai tornando cada vez mais um bom filho de Deus, essa espécie de antena é uma comparação, eu diria besta, mas serve. O Espírito Santo o inspira, o vai guiando sem que ele perceba. Facilita. Muito bem, terminamos a nossa meditação. Eu gostaria de frisar que o que dizia no começo, quando Cristo se despedia para completar a sua missão salvadora, redentora, queria que os seus discípulos ficassem com o olhar fixo no mistério do Espírito Santo. Porque é para isso que eu vim, vivi e morri, para que vocês pudessem ser purificados e receber todo o amor de Deus. Pensamos na Nossa Senhora. Sobre ela vamos meditar, como vocês já sabem, na segunda parte. Pensamos na Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que concebeu pelo Espírito Santo, que nos ajude a preparar-nos, por exemplo, agora, para a festa de Pentecostes, a novena do Espírito Santo, que começaria quinta ou sexta que vem, e que nos desperte o interesse por conhecer o grande desconhecido. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.